Toda honra, toda glória é dada a Jesus Cristo. Amém? Quem está feliz aí? Diga para essa pessoa que está ao seu lado, fala: meu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Diga para ele assim: vamos juntos adorar o Senhor? Amém? Eu acho que não existe melhor lugar para uma pessoa estar do que na presença de Deus. E eu sei que às vezes o inimigo ele faz de tudo para roubar de nós esse momento tão especial que é estar na presença de Deus. Porque o diabo ele não fica contente, gente. Não pense você que o inimigo ele fica contente quando você está adorando Deus. Amém? E ele fica indignado com isso. Por isso que a gente não pode, de forma alguma, nos calar, tá bom? Todos os dias, a Bíblia diz, né, aquele que tem fôlego louve, então a gente precisa louvar o Senhor todos os dias, adorar o Senhor todos os dias, porque é dessa forma que a nossa vida espiritual ela cresce, é dessa forma que a vida emocional é transformada, é dessa forma que há libertação, é dessa forma que há restauração. É dessa forma que você consegue sonhar. Amém? Então, no momento difícil da sua vida, ao invés de você reclamar, ao invés de você murmurar, adore ao Senhor. Tá? É que para mim, na minha concepção, eu descobri isso. Porque no momento que a gente murmura, no momento que a gente retruca, né? No momento que a gente fica, indignado com alguma coisa, se nós não adorarmos o Senhor, parece que nós vamos nos enfraquecendo. E cada vez mais quando você murmura, cada vez mais quando você fica bravo, mais fraco você fica. Então eu descobri que no momento de luta, as lutas vão acontecer sempre. Nós nunca vamos conseguir se livrar disso enquanto nós vivermos nessa terra. Por isso que Jesus ele falou que no mundo nós vamos ter aflições. Amém? Se ele falou que nós vamos ter aflições, significa que enquanto nós vivermos nessa terra, nós vamos lutar. Só que algo interessante é que a luta, a guerra em si, ela nos projeta para algo maior. Todas as vezes que nós conseguimos vencer o inimigo, a tendência nossa é ser projetado para algo maior da parte do Senhor. E às vezes, enquanto a gente não consegue vencer aquele inimigo, a gente fica parado lutando com o mesmo inimigo durante muito tempo. Amém? Então a gente precisa vencer esse inimigo aí, em nome de Jesus Cristo, tá bom? O tema que Deus colocou no meu coração hoje, e eu queria ministrar isso com vocês hoje, o tema é: não permita que o medo te paralise. Amém? Vocês se lembram que domingo passado, eu estava falando a respeito do mundo animal, né? Que o mundo animal, e é interessante que quando você assiste aquelas reportagens do mundo animal, o animal em si, ele convive no meio do perigo, mas ele não tem medo, amém? Aquele perigo não paralisa ele, aquele perigo ali não proíbe ele de se alimentar, não proíbe ele de beber água, amém? O medo não proíbe ele, por quê? Porque ele aprendeu a conviver com o inimigo, ele sabe que existe um predador, e no caso ele é a presa ali, ele sabe que existe um predador que pode em algum momento, o abocanhar, mas mesmo assim ele não deixa de se alimentar, ele não deixa de beber a água, amém? Ele não deixa de viver a sua vida normal, porque ele sabe que o perigo sempre vai existir. Só que ele não encara o perigo, ele não vai de frente com o predador. Ele como presa, naquele momento ali, ele não encara, ele não vai lá e fala: vem me pegar, não. Ele simplesmente sabe como conviver com esse perigo. E ao mesmo tempo com cautela. Ao mesmo tempo você vigiar, por isso que a Bíblia diz, vigiai, porque o vosso inimigo está como um leão, bramando como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. Amém? A Bíblia fala para você vigiar e orar. Porque existe o inimigo. Então, nós sabemos que existe o inimigo. Sabemos que esse inimigo, ele tem uma vontade, uma sede para tentar nos destruir. E se nós ficarmos parados, com medo, preocupados, nós não vamos conseguir viver.
Amém? Por isso que nós precisamos ter cautela, precisamos vigiar, precisamos estar atento, mas precisamos aprender a conviver com o perigo. Amém? Porque enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós sempre vamos viver com o perigo. Amém? Pessoas, às vezes, elas moram numa cidade grande e elas ficam desesperadas, e às vezes elas querem ir embora, porque elas não estão suportando mais aquele perigo que está naquela cidade, e aí de repente aquela pessoa, ela vai morar numa cidadezinha pacata, e ali acontece alguma coisa, e essa pessoa, alguém mata ela, e ela fala, meu Deus, vivia no meio do perigo, e ninguém tirou a vida dela, fugiu daquele perigo para ir para um lugar pacato, achando que ia viver, e acabou sendo morto por alguém. Eu me lembro de um homem, ele tinha ali uma estima com os filhos, e ele não quis que os filhos dele tivessem moto. Ele tinha desesperado. Ele falou, não, meus filhos não vão ter moto de forma alguma, porque moto é um perigo. E incrível que pareça, por que ele falava isso? Porque um dos filhos dele morreu com um acidente de carro, por causa de uma moto. E ele achava que a moto era algo perigoso, então ele não quis que o outro filho dele tivesse moto. E aí esse filho dele um dia estava jogando bola, pisou na bola, escorregou, bateu a cabeça e morreu. Jogando futebol. E aí você para e você começa a analisar e pensar consigo mesmo, e você diz assim, chega numa questão, a pessoa ficou tão temerosa, tão preocupada, porque um filho poderia morrer com um acidente de moto, que o segundo filho dele acabou morrendo jogando futebol. E aí? Amém? Então nós precisamos aprender algo nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Por que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite? Porque muitas vezes nós nos encontramos com incríveis desigualdades, com muitas diferenças grandes em relação à nossa capacidade humana. Tipo, de que forma? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, uma esposa, ela começa a receber um confronto, ou uma ameaça do marido, porque o marido quer ir embora, e quer abandonar toda a família, ele fica colocando na cara, dando na cara, eu vou embora, e trabalha com ameaças. E aos olhos daquela pessoa, parece que foge das forças humanas daquela pessoa. Parece que foge da força humana da mulher. Outro exemplo, um filho viciado em droga. A mãe luta, os pais lutam para ver aquele filho sendo liberto. E parece que chega um momento que os pais olham para a situação e dizem assim, meu Deus, fugiu do controle. Eu não consigo resolver isso. Amém? Naquele momento que você está passando por um momento de dificuldade financeira, aí o patrão chega para você e começa a te pressionar dizendo assim, eu vou ter que te mandar embora. E aí você coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, e agora? Estou cheio de dívida. Tem conta para pagar. O que vai acontecer comigo se esse patrão me mandar embora? Então são as ameaças que acontecem no dia a dia. São as desigualdades. E aqui a Luana até trouxe um exemplo interessante a respeito de Gideão contra os midianitas. Aos olhos de Gideão, aqueles midianitas eram uma multidão e era uma desigualdade. Como que eu vou vencer esse exército? As pessoas que estão junto comigo são pessoas que carregam enxada, pá na mão. Como que nós vamos vencer um exército de guerreiros, homens que têm, garra, que têm sangue nos olhos, pessoas que foram treinados para a guerra? E Gideão, ele olha para aquela situação e ele diz assim, meu Deus, é uma desigualdade. Como conseguir vencer isso? Como conseguir fazer com que esses inimigos sejam derrotados? Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão. Amém?
Olha para essa pessoa e diga assim: meu irmão, hoje você vai sair daqui um corajoso. Gente, esse exemplo que eu estou dando para você aqui, são armadilhas do inimigo. Amém? São armadilhas. O inimigo, ele coloca você em situações que parece que você não tem capacidade de resolver. Quem já viveu isso? Levante as duas mãos. Meu Deus. Você olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus, me ajuda, Senhor. Porque eu não sou capaz de resolver essa situação. São armadilhas que o inimigo coloca. E às vezes você fica aí sem pensar. E você olha assim e diga assim: meu Deus, eu estou enfrentando uma desigualdade tão grande. Estou enfrentando um inimigo tão grande. Que não há como eu vencer esse inimigo. E eu quero dizer para você assim, que você vai vencer esse inimigo aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bate no peito assim e diga assim: eu vou conseguir. Você vai ganhar, meu irmão, em nome de Jesus. Por que você vai ganhar? Porque você é um escolhido do Senhor. Romanos capítulo 8, no versículo 30, um texto conhecido. E ele diz assim: e os que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E aí ele começa falando do cântico da vitória. No verso 31 ele diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante, né? E aí, às vezes, a gente tem que bater no peito e dizer isso. Se Deus, Ele é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta aqui. Se Deus é por nós, você acredita que Deus é contigo? Você acredita que Deus é contigo? Amém? E ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele começa a colocar um relato aqui. Ele diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha para essa pessoa e pergunta para ela: você tem certeza que você é um escolhido do Senhor? Eu tenho certeza que todos vocês são escolhidos do Senhor. Amém? Contra os escolhidos do Senhor, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Os midianitas? O patrão que está querendo te mandar embora? O marido que está fazendo pressão para te largar? O filho que não consegue sair das drogas? Ou o pai que deve estar viciado em droga, em bebida e não consegue sair? Hã? Aí ele continua dizendo assim no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui vem as perguntas: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem pode nos separar do amor de Deus? Você já fez esse cálculo? Você já fez essa análise entre você e o que diz a palavra do Senhor? O que pode separar você do amor de Deus? Hã? Será que é uma menina bonita? Será que é um dinheiro que começa a brilhar na tua frente? Hã? O que pode separar você do amor de Deus? E ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mas eu queria tentar aqui por um versículo, que é o versículo 37, que ele diz assim: em todas as coisas
porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Eu queria que você atentasse nesse somos mais do que vencedores. Porque aqui é uma afirmação. Se eu estou em Cristo, uma nova criatura, eu sou. Então significa que no meu sangue já corre o DNA de Cristo. Significa que eu já fui chamado por Ele, eu já fui escolhido por Ele. E significa que eu sou mais do que vencedor. E quando ele fala de todas as coisas, ele está falando de todas as coisas. Ele não está dizendo que você é mais do que vencedor em algumas coisas. Ele está dizendo que você é vencedor em todas as coisas. Será que você consegue entender isso nessa noite? Será que você consegue deixar com que essa palavra entre dentro do teu coração nessa noite? Para que você saia daqui com uma convicção tão grande dentro do teu coração, dizendo assim: eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Só que a palavra não está dizendo que você vai ficar livre da tribulação, que você vai ficar livre dos inimigos. Ele está dizendo que tem muitas coisas que querem nos separar do amor de Deus. Tem muitas coisas que querem nos impedir de viver os milagres do Senhor. Mas ele está dizendo aqui que nós somos mais do que vencedores. E isso precisa estar cravado dentro do nosso coração. Amém? Então, se o inimigo ele tenta te afrontar, eu sei, gente, que tem momentos da nossa vida que a gente fica meio preocupado, porque tem coisas que fogem do nosso controle, sim ou não? Tem coisas que parece que é irreversível, tem coisas que parece que eu não vou conseguir resolver. Quantas vezes eu já me deparei com situações que eu dizia assim: meu Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não sei como vou resolver esse negócio. Porque foge do nosso controle. Diante da realidade humana, parece que há uma desigualdade entre o meu problema, entre a situação, entre o meu inimigo e a minha vida. Você olha e você diz assim: esse negócio está desigual. Esse negócio não tem como eu resolver, esse negócio está difícil demais. Mas a Bíblia está dizendo que eu sou mais do que vencedor. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que você vai conseguir sim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bate no peito assim e diga assim: eu vou conseguir sim, em nome de Jesus. E por que você vai conseguir? Porque você é amigo de Deus, você é filho de Deus e ponto final. Foi isso que Deus ministrou nos nossos corações durante esses dias, dizendo que nós somos filho dEle, dizendo que Ele tem nós como amigo dEle. Então, se eu tenho essa convicção dentro do meu coração, que eu sou filho de Deus, que eu sou amigo de Deus, e eu tenho a convicção de que Ele me ungiu, Ele me chamou, significa que Ele também me revestiu de poder e autoridade. Vocês estão entendendo até aqui ou não? Sim ou não? Então eu coloco dentro do meu coração: caramba, tem inimigos, tem situações que parece que é desigual, tem situações que parece que sai fora do meu controle, mas eu sou filho de Deus, eu sou chamado como um amigo de Deus, Ele me chamou, Ele me ungiu, Ele colocou sobre mim poder e autoridade para vencer o inimigo. Por que eu vou fugir do inimigo? Porque a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Tem momentos que eu não estou dizendo que eu vou fazer de conta que eu não tenho problema, porque tem pessoas que estão vivendo muitos problemas e faz de conta que não tem. Amém? Eu não posso ser tão negligente dessa forma. Tenho sim situações, tenho problemas. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Só que eu preciso resistir a esse inimigo. Eu sei que às vezes é uma desigualdade, por quê? Porque às vezes o inimigo, principalmente porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, a nossa luta é contra principados e potestades. E tem situações que nós não conseguimos ver o inimigo. Ele é um ser espiritual. Eu não consigo ver ele com os meus olhos carnais.
Eu não consigo ver aonde ele está armando armadilhas para mim cair. Só que eu preciso entender que se eu sou filho de Deus, se eu sou amigo de Deus, eu fui escolhido por Ele, Ele me revestiu de poder e autoridade. Deus não vai permitir que esse inimigo me vença. Porque o nosso Deus, Ele é invencível. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão assim, fala, meu irmão, não importa o tamanho do teu inimigo, meu irmão. O tamanho da tua adversidade. O tamanho da tua desigualdade. Você vai vencer, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Porque às vezes a gente, sabe, a gente mensura, né? O tamanho do nosso inimigo é maior do que o inimigo do outro. Porque cada um vive uma realidade de um inimigo. Cada um tem um principado, uma potestade para vencer. E às vezes a pessoa mensura o inimigo dela, o problema que ela está vivendo, achando que é maior do que o do outro. Ei, cada um tem os seus inimigos para vencer. Então, não importa o tamanho do inimigo. Não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da desigualdade. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso precisa ficar guardado dentro do nosso coração hoje, igreja, em nome de Jesus Cristo. Porque somente dessa forma, fazendo essa confissão de fé, é que nós como igreja, vamos conseguir vencer esse inimigo. Amém? Não é jargão não, porque às vezes as pessoas acham que é jargão. Não, eu preciso fazer confissão de fé. Mesmo que pareça que fugiu do meu controle, mesmo que pareça que o inimigo é bem maior do que eu imagino, eu preciso fazer confissão de fé. Eu preciso acreditar. Ou Deus é, ou Deus não é. Ou Deus faz, ou Deus não faz. E como eu sei que o nosso Deus, Ele faz, eu sei que o nosso Deus é aquele que venceu a morte, então significa que eu não estou sozinho. Amém? Tem um Deus que trabalha ao meu favor em nome de Jesus Cristo. Existe aqui, gente, na Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia, quando você busca conhecer um pouquinho mais, você vai encontrar vários personagens aqui na Bíblia, homens que venceram momentos difíceis, homens que venceram doenças, homens que venceram a desigualdade. Amém? Você vai encontrar aqui pessoas como nós, de carne e osso. Amém? Não eram seres angelicais, não. Eram homens de carne e osso, igual a mim, igual a você. Amém? Que tiveram os seus momentos de crise, mas que conseguiram vencer. Venceram as suas desigualdades, venceram aí os seus inimigos, venceram doenças. Quantas pessoas que você olha na Bíblia, e você vê que pessoas que conseguiram vencer, sendo homens iguais a nós. A própria palavra no livro de Tiago diz que Elias era um homem sujeito como nós, e ele orou para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou que chovesse, e a chuva veio. Dá um beliscão nessa pessoa e fala assim para ela assim, de moral, tá? Fala assim, você é de carne e osso, meu irmão. Amém? E eu sei, gente, que às vezes a gente se depara aí com uma desigualdade tão grande, que a gente pergunta assim, né, e agora, o que eu faço? Só que eu quero dizer para você que Deus sempre vai mostrar um caminho. Amém? Deus sempre vai mostrar uma rota de escape, uma rota de fuga para nós. Deus sempre vai abrir uma porta onde não existe porta. Quando a Lu estava falando aqui de Gideão, que Gideão tinha 32 mil, depois abaixou para 10, depois abaixou para 300. E aí, Deus falou para ele que ele ia vencer com aqueles 300, para ver que era Deus que estava operando. E às vezes, nesse momento de pandemia, a gente vê que não é a quantidade, mas sim é o poder de Deus. Não é verdade? Você olha para a situação, tudo, você fala assim, é só Deus. Porque na hora que a gente parece que tem dinheiro no bolso, parece que está tudo bem, a gente acha que é porque eu sou inteligente, porque a força do meu braço, sabe? Porque eu sou um pouquinho mais do que as pessoas. Mas quando você perde algumas coisas, quando se estreita algumas coisas na tua vida, aí você vai ver que é pela misericórdia de Deus. É porque é Deus. Porque se Deus tira a mão, gente, já era. Amém? Então eu acredito que Deus, Ele está nos guardando. Deus, Ele está dando oportunidade para nós vencermos
todos os inimigos. Tá? Então, se você está numa encruzilhada aí, ou num beco sem saída, fique tranquilo que Deus vai te dar livramento em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém? Josafá, gente, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 e 3, fala da história de Josafá, quando ele luta com 3 reis. O interessante é que esse Josafá aqui, esse homem aqui, ele foi um homem muito fiel a Deus. Deus abençoou ele muito. Deus fez esse homem prosperar. Esse homem, ele se tornou um modelo para a nação de Israel. Só que teve um dia que esse homem aqui se deparou com uma incrível desigualdade. Diz que em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 1 e 3, diz que 3 reis se juntaram e vieram de encontro com ele. Olha assim, a vida dele estava tranquilinha, estava tudo legal, tudo certinho. De repente, manda um recado para ele dizendo assim, ó, se ajuntaram todos ali, estão vindo contra você para destruir você. E eu imagino Josafá, quando ele olha para aquilo ali, ele diz assim, meu Deus, é uma desigualdade como nós aqui, um reino pequeno, nós não somos tão grandes, e aí se juntam esses 3 vezes de potência para tentar nos destruir. Eu imagino ele pensando com ele mesmo, o que vai ser de nós? E esse homem aqui, eu vou ler lá, 2 Crônicas para você entender. 2 Crônicas capítulo 20, verso 1 e 3, diz assim, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, grande é a multidão que vem contra ti, da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Engede. Então Josafá teve medo. Ele teve o quê? Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Israel. Esse homem aqui, como qualquer ser humano, ficou com medo. Só que o interessante aqui, que Josafá ele não se conformou com isso. Fala para o teu irmão assim, é muito importante você não se conformar, meu irmão. Josafá ele não ignorou o problema, Mateus. Amém? Fala para o teu irmão assim, é muito importante você não ignorar o problema. E aí volto a dizer aquilo que eu falei agora há pouco, né? Tem muita gente que tem problema, mas faz de conta que não tem problema. E paga, né? Nas redes sociais você fala, meu Deus, essas pessoas não têm problema. E a vida está toda cheia de problema, toda cheia de coisas ruins, e a pessoa faz de conta que não tem problema. E aqui você vai ver que Josafá, ele ficou com medo. Ele admitiu que o exército que estava vindo contra ele era muito maior do que ele. Aos olhos daqueles que vieram avisar Josafá, era uma multidão que estava vindo contra ele. Vocês conseguem entender isso ou não? Você já pensou, gente? 3 exércitos marchando contra você, ou melhor, marchando contra nós. Como nós somos seres humanos, homens, nós vamos ficar com medo. Só que uma coisa interessante aqui, quando Josafá viu que estava esses 3 reinos, a Bíblia diz que ele ficou com medo, mas uma coisa ele fez. Pergunta para mim, o que foi, meu apóstolo? Ele reagiu. Qual foi a reação dele, Paulo? Buscar o Senhor e apregoar um jejum. Vocês conseguem entender isso ou não? Imaginou 3 reis fortes vindo ao nosso encontro. Meu Deus, agora o negócio vai acabar. Se já estava meio difícil, agora que vai piorar. Mas ele reage. Ele se prostra diante do Senhor, se humilha. E ele fala algo que às vezes a gente tem medo de falar para Deus. Senhor, eu sozinho não consigo. Fugiu do controle das minhas mãos. Nem que eu tentasse sozinho eu conseguiria, Pai. Me ajuda, é só o Senhor para me ajudar. No momento de luta, no momento de adversidade, no momento que nós sentimos medo,
É nesse momento que nós precisamos reagir contra a situação. Não fugir, desesperar, sabe, ficar com medo, sabe, eu vou morrer e agora o que vai ser da minha vida? Não, é nesse momento que nós precisamos reagir. Lutar, vencer o inimigo, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Josafá, naquele momento, ele sentiu ali uma resposta de Deus, porque ele sabia que o Deus que tinha abençoado a vida dele, o Deus que tinha feito ele próspero, era o mesmo Deus que iria dar vitória a ele. Meu irmão, preste atenção, se você está aqui até hoje, em pé, com saúde, Deus te guardou, te livrou de várias situações. Não pense você que esse problema que talvez se levantou contra você é maior do que o Deus que você serve, não. Olhe lá atrás, quantas situações você já venceu. Sim ou não? Quantas coisas no passado parecia que não ia ter fim. Quantas vezes no passado algo parece que fugiu do controle. E hoje nós estamos aqui, vivos, em pé, com os 5 dedinhos na mão. Deus nos livrou e nos guardou de tudo. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão, você está entendendo, meu irmão? Quando nós nos encontramos diante de grandes problemas, meu irmão, nós precisamos agir. Fala para essa pessoa assim, você pode vencer, meu irmão. Mesmo quando não há uma saída natural. Eu me lembro também de Moisés, junto com o seu povo. Moisés estava num beco sem saída, tinha saído das mãos de Faraó, tinha sido levado por Deus para entrar na terra prometida, se depara com um dos maiores obstáculos, que foi o mar. Atrás deles, o exército, com espada na mão, com uma ordem do rei para matar todo mundo. Na frente, um mar. Vocês conseguem entender isso ou não? Olha só que desigualdade. O camarada olha para trás, um exército gigantesco, ele olha para frente, um mar, não tem saída, do outro lado montanha, do outro lado montanha, e agora o que a gente vai fazer? E aí você pergunta para Deus, como, Senhor, se não há saída natural? E aí Deus abre uma porta onde não existe porta. Amém? Deus abre um caminho onde não existe caminho. O que parecia ser impossível se tornou possível, porque o mar se abriu e todo o povo passou. Porque naquele momento a dependência de Moisés era de Deus, não tinha como fazer nada. Não adiantava ficar desesperado, iriam morrer do mesmo jeito. O que eles precisavam é confiar no Senhor. Acreditar no Senhor. E quando nós acreditamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o milagre acontece, em nome de Jesus Cristo. Amém? Parece que chegou atrasado, ele não chega atrasado, ele chega na hora certinha. Vem a provisão de Deus para as nossas vidas. Vocês conseguem entender isso, igreja do avivamento? Amém ou não amém? Então, quando você se deparar com uma situação que você acha que não tem jeito, que não tem saída, não entre em desespero, não. Eu sei que a primeira coisa é a gente entrar em desespero, porque parece que já é normal do ser humano. Mas entrar em desespero não vai mudar a sua situação. O que vai mudar a história é nós confiarmos no Senhor, é nós acreditarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? No livro de Êxodo, capítulo 14, o verso 12 e o verso 13 diz assim, olha só, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir os egípcios do que morrer no deserto? E aí no versículo 13, porém Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios
que hoje vistes, nunca mais as tornareis a ver. Fala para o teu irmão assim, fala, meu irmão, aquieta o teu coração, fique tranquilo, fique calmo, só espere o livramento do Senhor. Fala para ele assim, está vendo esse problema que você está vivendo? Nunca mais você vai ver isso em nome de Jesus Cristo. Você acredita nisso, gente? Sim ou não? Amém? Moisés, ele cala a boca daquele povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Porque no verso 13, não era inimigo, mas parecia ser inimigo aqui, né? Porque às vezes o inimigo, ele levanta para usar a vida de pessoas que estão do nosso lado, para nos amedrontar, para nos fazer parar, para nos desanimar. Você sabia disso ou não? Às vezes o inimigo, ele usa a pessoa que está do seu lado, porque ele sabe que se usar alguém de fora, você vai ficar meio assim. Então ele usa alguém que está do teu lado para tentar desanimar você, fazer você parar, fazer você jogar tudo fora. Então, o que eu quero que você entenda hoje, a partir de hoje, você não tem que dar ouvidos o que diz o inimigo. O povo estava dizendo aqui no versículo 13, não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixe-nos que servamos aos egípcios, colocando um medo. Amém? E se Moisés aqui tivesse ouvido a palavra das pessoas ali, naquele momento ele tinha desistido. Tem momentos da nossa vida que se nós darmos ouvidos o que diz o inimigo, nós vamos parar, nós vamos desanimar, nós vamos jogar tudo para o alto, porque essa é a vontade do inimigo. Olha para essa pessoa e diz assim, meu irmão, você tem que dar ouvido sim, à palavra de Deus, somente a palavra de Deus, somente ao Senhor e mais ninguém. Porque enquanto nós darmos ouvidos para escutar o que o inimigo está dizendo, a tendência é nós pararmos, desanimar e não querer continuar. Quem está comigo aí? Josafá, né, ele diz assim, né, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Fala para o teu irmão, a peleja não é tua, meu irmão. Se já fugiu do teu controle, significa que você não consegue resolver. Não é verdade? Então a peleja não é nossa. O profeta fala para Josafá, Josafá, fugiu do teu controle. Existe uma desigualdade grande aí. Sozinho você não vai conseguir vencer esses inimigos. Então a peleja não é sua, Josafá, fique tranquilo. Essa peleja aí é de Deus. Amém? E se você for ler o texto lá que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 1, verso 3, Josafá, ele diz assim, que teve medo, né? Diz assim no finalzinho, né? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E depois ele pregou um jejum e a todo Judá. E algo interessante, quando o profeta fala para Josafá, para ele não ter medo que a peleja era de Deus, naquele momento ali, Josafá ele entendeu que quem estava lutando em favor dele era o próprio grande Eu Sou, o El Shaddai. Amém? Aquele que peleja ao nosso favor. E aí no verso 15, Deus diz para ele, não temas. Fala para o teu irmão assim, não temas. Por que Deus estava dizendo para Josafá não temer? Por que Deus fala para mim, fala para você nessa noite, não temas? Porque Ele sabe, gente, Deus Ele conhece o nosso coração. Olha para essa pessoa e diz assim, Deus conhece o teu coração. Deus Ele sabe que se você deixar se levar pelo medo, você não vai viver. Você vai desencorajar, você vai enfraquecer. Você vai se desqualificar. E aí você começa a sentir pena de você mesmo. Ai meu Deus, o que será de mim? Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. O medo nos paralisa. Por isso que Deus fala para Josafá naquele momento, não tenha medo. Porque a partir do momento que o medo ele entra dentro de nós, ele nos paralisa. Ele rouba as nossas forças. Amém? Ele te deixa você com um sentimento de inferioridade. Você acha que você é o bichinho de Jacó, que você já não é mais ninguém. E você esquece que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos aprender a conviver com esse medo, sabe? Com esse inimigo.
Entender que aquele que está do nosso lado é maior do que aquele que vem contra nós. Então olha para o teu irmão e fala assim, não tenha medo. Não temas, fala para ele assim. Por que Deus disse não temas? Porque eu acredito, com todas as minhas convicções, de que Deus acredita em você e que Deus acredita em mim. Amém? Por isso que Deus estava dizendo assim, não temas. Eu acredito que Deus é o meu favor, Deus é em seu favor. Bate no peito assim, diz assim, Deus é em meu favor. Porque quando Deus fala, meu irmão, para alguém, não importa quem seja contra você, eu estou do seu lado, você tem que se levantar. Amém? E dizer assim, esse inimigo vai ter que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? Quem está comigo aí? Amém? Porque o medo, ele pode nos paralisar. E aí você pode até entrar num beco sem saída. Achar que não tem saída. Mas Deus vai arrumar uma saída para você. Olha para essa pessoa e fala assim, Deus é maior, meu irmão. Vocês não estão acreditando nesse trem, não. Vai lá, de novo, vai. Mais alto. Mais alto. Enche o seu pulmão e diz assim, Deus é maior. Vai. 1 de João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Gente, só isso aqui já basta para nós nessa noite. Amém? Eu não estou dizendo, gente, eu quero que você entenda, isso aqui não é uma autoajuda, não estou dizendo para você, não, tudo vai ser fácil, não, nós vamos ter que vencer o inimigo. O inimigo existe, isso é claro. Na maioria das vezes ele é mais forte que a gente? Sim, claro que é. Por isso que não é, ou melhor, não é nós que vamos lutar, mas o Deus que nós servimos, que vai lutar em nosso favor. Amém? Porque se Ele é maior, e Ele está no nosso meio, Ele está junto, se Ele está no meu time, para que eu vou ficar desesperado com medo? Amém ou não amém? Então olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala, não tenha medo, meu irmão. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O que Josafá fez? Josafá, ele foi clamar ao Senhor. Amém? Ele se prostrou diante do Senhor. Ele falou, Senhor, eu acredito que através desse inimigo o Senhor vai me mostrar coisas grandes que ainda eu não conhecia. Porque eu já venci alguns exércitos, mas exército grande como esse, Pai. E eu acredito que o Senhor vai mostrar para mim. Eu acredito que o Senhor vai anunciar para mim. Amém? Coisas grandes, firmes, que eu não sei. Cada inimigo que nós vencemos é uma experiência nova que é escrita no nosso currículo. Amém? Por isso que é muito importante a gente não desistir, gente. Eu me lembro de um pastor lá em Curitiba, que ele estava caminhando comigo, na época, há muito tempo, muitos anos atrás. E eu fui fazer uma visita para ele lá, que ele estava com uma situação muito difícil lá. E ele falou para mim assim, pastor, eu vou fechar a igreja, eu vou desistir. Vou parar, não estou conseguindo mais. E eu falei para ele, você tem todo o direito de parar. Só que não esqueça de uma coisa, isso vai ficar escrito no teu currículo. Que um dia você fechou a igreja, parou, desistiu, porque você teve medo. E isso vai perseguir você durante muito tempo. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, você vai se lembrar que um dia você desistiu de algo que Deus entregou nas tuas mãos. E aí ele deu
uns 2 minutos nele lá. E ele não desistiu da obra do Senhor. Vocês conseguem entender isso, gente? Amém? Porque o que o inimigo mais quer é que você desista do teu casamento, que você desista dos teus filhos, que você pare de orar pela tua família, que você pare de orar, amém, de lutar por pessoas que você acha que é quase irreversível. É isso que o inimigo mais deseja. E às vezes você diz assim, mas não tem jeito para o meu pai, não tem jeito para minha mãe, não tem jeito para o meu irmão, não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para o meu marido. E aí Deus fala, é isso que eu queria ouvir. Para você não tem jeito, mas para mim tem jeito. Amém? E é nisso que nós temos que nos agarrar, gente. Amém? É nisso que nós temos que nos apegar. Para mim não tem jeito, eu não consigo. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, eu falei, tem situações que parece que foge do nosso controle. A gente já tentou de tudo, já fez de tudo, parece que eu não consigo fazer mais nada. Falei, eu não sei o que eu vou fazer mais. E é nessa hora Deus fala, deixa comigo. Só que quando Deus fala, deixa comigo, a gente fica até com medo, né, o que vai acontecer. Não é verdade? A gente fica até desesperado, meio apavorado, meio preocupado, e pede perdão daqui, pede perdão dali, faz Senhor, 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 Senhor. Porque quando Deus, Ele coloca as mãos, Ele resolve. Se tem alguma coisa torta, Deus desentorta. Se tem alguma coisa que precisa entortar, Deus entorta. Mas Deus resolve. Amém? Então fala para o seu irmão, não tenha medo, meu irmão. O que você precisa é clamar ao Senhor a partir de hoje. Apregoar um jejum. Amém? Sabe, porque tem coisas, Paulo, que eu sonho. Você tem sonho? Quem tem sonho aqui? Todos nós temos um sonho. Só que às vezes a gente para de lutar pelos nossos sonhos. Eu já fiz de tudo, parece que é impossível. E a gente não paga um preço por um projeto, por um sonho nosso. Amém? Parece que eu não consigo, se eu não consigo. Tipo assim, se eu não conseguir, quem vai conseguir? É como se estivesse menosprezando ou rebaixando Deus. E aí as pessoas não lutam, as pessoas não oram, as pessoas não clamam por um sonho, por um projeto, por algo que ela necessita. Amém? Josafá, quando ele viu que o inimigo estava vindo contra ele, ele se prostrou diante do Senhor, apregoou um jejum, porque ele sabia que Deus precisava fazer algo em favor dele. Está certo que se Deus fizesse algo em favor dele, ia favorecer todos que estavam à sua volta. Mas era algo dele ali, ele se prostrou diante do Senhor. Amém? E o próprio Jeremias está dizendo aqui, clama a mim, eu vou te responder. Tem momentos que parece que a gente não quer pagar um preço. Porque o inimigo é grande, a desigualdade é grande, é impossível. E eu fico com aquilo na minha cabeça e acho que Deus não pode fazer nada por mim. O que Deus espera de cada um de nós é que nós passamos a ser dependente dEle. Foi o que Gideão fez, é muita gente. Então vou diminuir para vocês, sabe, entender que é eu que opero. Sou eu quem faço o milagre. Até a Lu falou aqui, né, que quando mandou os camaradas lá para espiar lá, os camaradas estavam falando da grandeza de Gideão. E quando voltaram relatando para ele, ele falou, rapaz, então Deus está no controle mesmo. Vamos para cima desse negócio que a gente vai vencer. E eles não precisaram fazer nada, o próprio Deus destruiu todos eles. Amém? Amém ou não amém? Então, o que eu quero que você entenda nessa noite? Que nós não podemos, de forma alguma, tirar os nossos olhos do Senhor, aquele que é o autor da fé, e colocar os nossos olhos na ameaça, no perigo, no medo, sabe, no problema, na situação. Não tire os olhos daquele que pode fazer, para colocar os seus olhos no problema. Amém? A partir de hoje acredite nisso. Há uma ameaça, sim. Há um gigante, sim. Há um perigo, sim.
Há alguém lutando contra? Sim. Mas eu não posso viver a minha vida olhando para isso e tirar os meus olhos do Senhor, daquele que pode resolver tudo isso. Vocês estão entendendo, gente? Porque às vezes a gente fica tão focado nas ameaças, que a gente passa a viver 24 horas olhando para as ameaças, desesperado e preocupado com as ameaças. E aí, nesse momento, eu tiro os olhos daquele que pode vencer e resolver tudo aquilo para mim. Então, não tire os olhos do Senhor, meu irmão, para colocar os olhos aí na ameaça, no problema, no diagnóstico do médico. Amém? Talvez o que o médico falou aí. Você sabe o que acontece? Quando nós colocamos os nossos olhos na ameaça, a tendência é fugir. Por isso que muitas pessoas fogem da igreja. Você sabia disso ou não? As pessoas fogem da igreja justamente porque ela coloca os seus olhos na ameaça. Aí você fala assim, o camarada ele fugiu, ele não está querendo mais para a igreja. Por quê? Porque não é porque ele não gosta da igreja, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele não se sente bem, mas é que os olhos daquela pessoa estão mais na ameaça, no perigo. E essa pessoa acha que Deus não pode resolver. E a maioria das pessoas, elas fogem da igreja. Elas acham que fora da igreja vai estar melhor. Sabe o que Deus faz, gente? Deus, Ele põe situações novas na nossa vida. Deus, Ele abre, Ele tranca portas. Deus, Ele muda a pessoa. Deus tira juiz, substitui alguém. Deus, Ele faz o que precisar fazer para que a tua vez chegue. Amém? O que for que tiver que fazer, Deus vai fazer. Deus, Ele mexe com cada situação. Ele muda certas coisas para mostrar para você que Ele vai fazer. Eu me lembro de Ana, quando Ana começou a olhar só para a situação, a inimiga dela era Penina, porque Penina tinha filhos e ela não, a madre dela estava fechada. Enquanto ela ficou olhando só para o seu inimigo, só para a situação, ela não conseguiu engravidar. Mas a partir do momento que ela tirou os olhos de tudo isso, e ela fez um sacrifício ao Senhor, um desafio ao Senhor, a Bíblia diz que Deus muda a situação dela, Deus abre a madre dela. Ela não só tem um filho, como ela teve mais 5 filhos. Então Deus, Ele faz o impossível se tornar possível. Olha para essa pessoa e diga assim para ela, fala, meu irmão, a partir de hoje, posicione-se naquilo que Deus tem para você. Amém? Posicione-se a partir de hoje. Não permita que o inimigo roube, em nome de Jesus. A partir de hoje, comece a produzir imagens em seu coração, daquilo que Deus tem para você, seja lá na sua saúde, na sua prosperidade, no seu relacionamento, no bens materiais, uma vida renovada, eu não sei. Mas a partir de hoje se posicione e comece a produzir imagem, comece a sonhar com isso. Não permita que o inimigo roube a sua oportunidade de sonhar. A partir de hoje, se posicione. Amém? Eu sei que para nós vivermos os milagres do Senhor, nós precisamos crescer também espiritualmente. Eu me lembro da rainha Esther. Por isso que tem um ditado que diz assim, né? O ditado não, as pessoas usam, né? Muitos foram chamados, amém? Para fazer parte daquela seleção, né? Porque uma seria a rainha, né? E a Bíblia diz que durante 1 ano, a rainha Esther ficou se preparando. Primeiro ela foi chamada,
Mas para ela ser escolhida, ela precisou se preparar. Tem muita gente que quer um milagre. Tem muita gente que anseia por alguma coisa, mas não se prepara. Não paga preço. E aí entra no hall daqueles que muitos foram chamados. Ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra coisa. Amém? A Esther ficou se preparando, porque daí ela foi escolhida. Vocês conseguem entender isso? Às vezes eu tenho um sonho, eu tenho algo que eu anseio da parte de Deus, mas eu não me preparo, eu não pago preço, eu não tenho disposição, eu não faço nada. Eu tenho um chamado, mas eu vou ficar vivendo até quando com esse chamado? E não vou ser escolhido por Deus. E se ser escolhido por Deus, ter o direito de receber o milagre, é quando eu me preparo, é quando eu me prostro diante do Senhor, quando eu me posiciono naquilo que eu anseio, naquilo que eu busco. Vocês estão comigo aí, entendendo ou não? Amém? Porque senão eu vou ficar só ali, ó. Fui chamado, estou na fila aí, Deus vai entregar o milagre, Deus vai reverter essa situação, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, 4 anos, 5 anos, não acontece nada. E Deus olha e diz assim: em 1 ano eu queria te entregar. Só que faltou posicionamento, faltou preparação. Olha para essa pessoa do teu lado e fala: meu irmão, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se prepare, meu irmão. Se posicione, meu irmão. Entre na brecha. Amém ou não amém? Vocês estão comigo mesmo ou não? Sim ou não? Procure ter atitudes que correspondem à tua fé. Posicione-se, se comporte, haja como Deus te vê. Celebre o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Amém? Quando eu acredito nisso, eu me preparo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar preço. Porque no meio daqueles que foram chamados, eu preciso ser escolhido. No meio daqueles que vão viver o milagre do Senhor, eu preciso ser escolhido para viver o milagre do Senhor. Senão vai ser um do meu lado, outro acontece ali, outro ali, eu não vou viver o milagre. Ei, chegou o momento de nós vivermos o milagre. Chegou o momento de você ver a sua vida restaurada, a sua família restaurada, sua casa restaurada, seu casamento restaurado. Está na hora de nós vivermos isso. Hebreus 10, para nós finalizarmos, pode subir. Hebreus 10, versos 35 ao verso 39, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Gente, como é que a gente vai alcançar a promessa? Fazendo a vontade de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele quem vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vocês estão comigo aí ou não? Sim ou não? Então, não abandone a sua confiança. A partir de hoje, creia naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Acredite que o milagre vai acontecer. Amém? A partir de hoje, você não vai negligenciar dizendo assim: eu não tenho inimigo, eu não estou passando por problema, não tem nada se levantando contra mim. Não, a gente vai reconhecer, tem sim, tem inimigo, tem gigante, é difícil, às vezes parece que é impossível. Mas o que é impossível para nós é possível para Deus. Amém? E se Deus, Ele falou ao meu coração, que eu sou amigo dEle, que Ele me escolheu, que eu sou co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus, eu vou tomar posse daquilo que é meu por direito. Amém? E aí, para nós terminarmos, no versículo 37 de Romanos 8, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós não somos vencedor
pela nossa própria força. Nós não somos vencedor pela força do nosso braço. Nós não somos vencedores pela nossa inteligência. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu próprio Filho na cruz para morrer por cada um de nós. É por esse que nós somos mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor por Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz, não se turturbiou, mas se entregou, se despojou de tudo para me fazer e para fazer você mais do que vencedor. E é isso que você precisa entender. Vai ficando de pé no teu lugar. Nós já vamos terminar. Eu só quero que você entenda nessa noite que a obra que Deus começou, Ele é fiel para ir até o final. Amém? Eu só quero que você saia daqui hoje com essa convicção dentro do teu coração. Deus tem grandes coisas preparado para você. O que você precisa a partir de hoje é se render diante dEle, se prostrar diante dEle e se tornar dependente dEle 100%. Não dependa mais das tuas forças, não dependa mais da tua sabedoria humana, mas a partir de hoje passe a depender de Deus. Esse é o momento para nós aprendermos a depender de Deus, a saber que Deus tem o controle de tudo e só Ele pode mudar, só Ele pode transformar, só Ele pode fazer algo que era impossível se tornar possível. Só Deus pode fazer isso, meu irmão. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos orar.